Muitos não conseguiram chegar, muita gente teve dificuldade de chegar aqui hoje, porque o lugar é novo. Mas eu queria conhecer o pessoal. Olha quem está de volta aqui, ó, meu amigão, que saudade de você, cara. Quem que está visitando a gente pela primeira vez? Léo, quem é essa figura aí que você trouxe? Teu primo, é? Legal, cara. Tá com vergonha, é? Seja bem-vindo, Ricardo. Oi. O dedinho bem assim, né? O dedinho, que vergonha. Como é que é teu nome? Aline. Seja bem-vinda, Aline. Quem mais? Opa, você aqui. Kay. Kane. Claro, Kane, óbvio. Quem falou Kay aqui? Esse povo fica mudando o nome dos outros. Você. Adriana. Adriana veio com o Manassés? Legal. Gosto do pessoal que anda com o Manassés. São tudo crente. É. Agora quem anda com Salomão é complicado. Hã? Era. Quem mais? Quem mais está visitando a gente? Mano. E aí? Vanessa? Tu também, né? Tu, segunda vez, né? Segunda já não vale, já é de casa já. Já recebeu o crachá e já tá dando o dízimo. Opa, Ricardão, saudade de você, irmãozão. Tá aí atrás. Sim, claro. Se eu não falar, você não se apresenta, né? E aí, Rebeca, apresenta aí. Eugênia. Bonito nome, Eugênia. Legal. Minha sogra, deixa eu apresentar minha sogra. Orem por mim, viu, gente? Orem por mim. Gente, hoje eu não quero pregar. E me perdoem os que estão visitando pela primeira vez. Peço a compreensão de vocês. Hoje eu queria falar um pouco sobre o nosso projeto Voz na Rua. E mais que uma pregação, eu queria fazer uma avaliação. Eu coloquei nas redes sociais de que hoje a gente ia pensar um pouco sobre o Voz. E eu acho que essa avaliação merecia não um tempo de um sermão, mas eu acho que um final de semana inteiro ainda não seria suficiente para a gente pensar esse grupo. Esse grupo que surge como um fenômeno, que surge como um movimento, como vento. É tão vento, tão movimento, que nós não sabemos como começou, nem quando começou. De forma que uma vez eu estava reunido com a liderança e eu disse assim, a gente precisa escolher um dia do ano para ser o aniversário do Voz, porque eu não sei exatamente quando foi que a gente começou, nem um mês, para falar a verdade. E Deus abençoou a gente, eu acho que pelas minhas contas a gente já está indo para o 5º ano, mas são mais ou menos 4 anos de caminhada, e Deus tem abençoado de forma tremenda a gente. O Voz surgiu de uma inquietação do meu coração. Eu estava dentro de uma igreja e eu percebi que todas as ações que a igreja fazia era para dentro de si mesma. Tudo que se produzia ali era a tentativa de encher o auditório da igreja. A igreja não se preocupava em ser relevante na comunidade, não se preocupava em alcançar os marginalizados. Tudo que ela fazia, tudo que era tramado ali dentro, era para retorno da própria igreja. Eles eram bigocêntricos. E aquilo me incomodava, eu passei um tempo ali ainda. Até que um dia eu fui no cinema, estava orando a Deus, dizendo, Senhor, me mostra alguma coisa. Eu fui no cinema, quando cheguei era o Livro de Eli. O filme, o Livro de Eli. E achei aquele filme interessante, porque tinha uma temática que falava da Bíblia e tal. Liguei para algumas pessoas e disse, quantas Bíblias você vai me doar? Aí o cara, eu dou 15, 30, eu sei que no final a gente acabou distribuindo mais de 500 Bíblias nas portas do cinema. Quando terminamos essa ação, a gente tinha uma turma empolgada, que dizia, a gente também quer sair das 4 paredes, a gente também quer ir para a rua, a gente também quer pregar o evangelho fora dos portões. E eu não fazia a menor ideia de onde começar, o que fazer, não tinha estratégia, nunca tive um treinamento, um curso. A disciplina de evangelismo que se dava no seminário era tudo menos evangelização. E eu disse, eu acho que tem uma turma que não é muito alcançada, que são travestis e prostitutas na rua.
Então vamos pegar o resto das Bíblias que ficaram e a gente vai lá, grava um CD e leva um livreto e a gente vai tentando contato. E aí que começa o projeto da rua. E esse projeto vai se consolidando, a gente vai conhecendo as pessoas, sabendo os nomes, os dramas, as histórias mais tristes possíveis. E nós fomos nos apegando à rua. Um dia alguém falou para mim, olha, a gente precisa ter um nome. E eu falei, não sei, bota aí o nome que tiver. Eu disse, não, o que você acha de evangelho na rua? Eu disse, não tem muita rima, né? Eu disse, então voz na rua. Eu disse, opa, gostei. E foi. E a turma começou a querer conhecer um pouco mais o evangelho, e a gente foi lá para a minha casa e começamos a falar de forma simples. A simplicidade sempre foi uma marca muito forte no Voz. E a minha casa começou a ficar apertada, pequena demais. Fomos para outro local, depois para outro local, e o grupo começou a crescer. E junto com esse crescimento veio algumas dificuldades que até então nós não tínhamos. Porque é muito fácil você cuidar de 4, 5, 6 pessoas. Mas quando você tem um grupo de 30, 40 pessoas, já não dá para você ligar para todo mundo toda semana. Você já não consegue dar conta da demanda. E quando o grupo aumenta para 50 pessoas, já não tem como reunir esse povo todo numa saída para tomar uma Coca-Cola com um espetinho na esquina. Porque não tem como juntar essas 50 pessoas. E aí a gente foi se deixando levar e vivendo o que para nós era evangelho, na tentativa de anunciar a mensagem de Cristo, onde elas não eram tão frequentes. A gente chega a Funase com essa tentativa, também chega hoje, esse ano a gente começou um trabalho no Centro de Recuperação, a gente faz trabalho de capelania lá, e eu tenho visto o envolvimento de muita gente, Deus tem abençoado muito, muita gente bacana chegou, principalmente esse ano, Deus abençoou demais a gente. Esse ano foi um ano que eu pude descansar um pouco mais. Também muita gente foi embora. Muita gente boa foi embora. Eu chorei a partida de muita gente. Eu me culpei pela ida de muitos. Isso foi difícil para mim. E de uns tempos para cá eu tenho avaliado esse fenômeno Voz na Rua. E eu queria compartilhar com vocês alguma coisa do meu coração. Coisas que eu tenho refletido com Deus. Hoje foi um dia difícil, hoje à tarde, de muita reflexão. Perguntava para a Carol algumas coisas, sentava no chão da sala e ficava pensando o que nos tornamos, quais são os nossos problemas, os nossos defeitos, a minha culpa. E eu quero primeiro pedir perdão aos irmãos, porque nesses últimos meses eu me ausentei bastante da vida de vocês, de ligações, não pastoreei como de fato era necessário. Muita gente ligou para mim, eu comecei a trabalhar, faculdade e as coisas dessa vida com as quais eu tanto prego para que a gente tenha cuidado, eu acabei me envolvendo com elas. E negligenciei o pastorado desse grupo. E eu quero pedir de início perdão aos irmãos por isso. Eu tenho passado um tempo de muita agitação, muitos compromissos, e ainda não estou sabendo, não estou tendo sabedoria de lidar com as minhas horas e as demandas que me surgem. Mas eu também reconheço que a gente perdeu um pouco da espontaneidade e da simplicidade de simplesmente estar junto. Antes éramos um grupo que qualquer coisa nos unia, o tempo inteiro nós estávamos ali encangados um no outro, cheirando o sovaco um do outro, e a gente perdeu um pouco disso. O grupo cresceu, a gente se espalhou, a gente só se une agora em eventos, só se une na sexta-feira, vai sempre a metade do grupo. E eu fiquei orando a Deus, Senhor, restaura essa espontaneidade de simplesmente estar junto, porque isso é evangelho. Não tem como viver o evangelho de forma isolada. Nós precisamos viver o evangelho juntos uns dos outros. Segunda coisa que eu reconheço que aconteceu no Voz como um fenômeno desses últimos anos é que muitos saíram por não atentar à mensagem, mas ao mensageiro. O cara ia no Voz e dizia, esse papo é muito bacana, essa mensagem é muito legal, eu concordo com a filosofia do grupo, mas esse cara aí
pisa muito na bola, esse povo aí, essa liderança, essa galera. E a gente perdeu muita gente boa por isso. Muita gente boa foi embora. Acho que hoje estamos mais presos às estruturas e menos peregrinos. Voz na rua, que era mais voz do que qualquer outra, era mais rua do que qualquer outra coisa, hoje está muito preocupado com seus espaços geográficos, com ter o seu conforto. E tudo isso é muito bom, mas isso não é a essência do nosso ministério. No dia que a gente perder a rua de vista, a gente deixou de ser voz. No dia que a gente perder o desafio de sair das quatro paredes, a gente esqueceu a nossa essência principal. De forma que eu quero comunicar aos irmãos de que em janeiro eu estou lançando um projeto chamado Janeiro na Praça. Todas as nossas reuniões de janeiro serão nas praças. Faremos uma no Marco Zero, faremos uma no Derby, faremos uma na Jaqueira, faremos uma no 13 de maio. E eu quero contar com vocês, nós vamos fazer ações evangelísticas. Eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor batize vocês com ousadia para que a gente possa alcançar outras pessoas. Sabe de uma coisa? Onde nós estamos hoje é um lugar de difícil acesso, não tem ônibus fácil, é um lugar que as pessoas não vão porque tem medo, aparenta ser perigoso. E lá não chega pessoas que não conhecem a gente. A gente precisa ir onde as pessoas não nos conhecem, mas que elas possam conhecer, não a nós, mas a palavra, o reino. A gente precisa anunciar que o reino de Deus é chegado. Eu fiquei pensando nesses últimos dias, depois de uns inconvenientes dessa semana, onde Jesus estaria pregando. E eu não acho que Jesus estaria pregando num lugar com paredes, com portas. Semanalmente naquele lugar, eu vejo o meu mestre, o meu Deus, um homem peregrino. Um homem que saía andando. Não se preocupava muito com o que ia deixar. Quem ia ficar, quem não ia, quem ia seguir, quem não ia. Ele era um peregrino, anunciando entre os povoados que ele era o Messias, o Filho de Deus vivo, o caminho, a verdade e a vida. De forma que eu quero desafiar vocês a participarem de janeiro, tendo em vista de que não será apenas uma reunião para nos confraternizarmos. Nós queremos alcançar os não alcançados. Se for preciso, nós faremos reuniões embaixo de chuva, mas nós vamos sair do conforto. Janeiro não será um mês de conforto, será um mês de desafio. Que o Senhor perturbe os nossos corações, confortados, para que nós possamos sair a confortar os perturbados lá fora. Outra coisa que eu penso que o Voz tem vivido é uma confusão entre compromisso com a simplicidade, que tem se tornado, na verdade, um simplismo descompromissado. O Voz é muito simples, é muito leve, não tem, regra, não tem dogma, não tem cara de igreja. É muito simples, mas não é simplista. E o que acontece é que as pessoas, pelo nosso compromisso com a simplicidade, vivem um simplismo descompromissado. É o cara que vai na rua uma vez por mês, uma vez por ano. É gente que não tem compromisso. O cara vivia na lei da igreja, do tem que dar, tem que dar, tem que dar. E se não desse, vivia numa neurose desgraçada. Aí quando o cara conhece o evangelho, ouve o papo da graça, ele migra da lei para a graxa. Quando ele ouve o papo do que Jesus nos libertou, que nos chamou para a liberdade, aí ele cai na libertinagem. E o que eu vejo hoje é que o Voz é um grupo pequeno em termos de compromisso. Temos um bom número, mas hoje, infelizmente, a maioria de nós somos descompromissados com a missão. E eu sei que você tem muitas outras coisas na sua vida, como eu também tenho muitas outras coisas. Mas eu queria desafiar você, meu irmão, a firmar um compromisso não com o Voz na rua. Voz na rua nada mais é do que uma plataforma de serviço. É um lugar onde você pode servir.
E eu não estou te chamando para você vir trabalhar no Voz na Rua. Eu estou te chamando para você viver uma vida de compromisso com Deus. Um estilo de vida simples, mas compromissado. Tem muita gente que frequenta, poucos carregam piano. Tem muita gente que conhece, mas poucos vestem a camisa. E eu não estou te chamando para o Voz na Rua. Eu estou te chamando para um fenômeno, para um movimento de jovens que decidiram sair das paredes da igreja e alcançar os não alcançados. Eu não consigo muita coisa sozinho. O grupo que nós temos hoje está cansado. Eu preciso da ajuda dos irmãos. Eu sou muito limitado. Vocês me conhecem bem, eu nunca escondo de vocês as minhas limitações. E eu peço para vocês que, na medida do possível, se comprometam com essa missão. Porque o que Deus colocou no meu coração um dia não foi uma ideia, foi uma visão. Foi um chamado específico de Deus para agitar as esquinas e ruas dessa cidade e proclamar ali que o Senhor Jesus veio e instalou o reino dele aqui na terra. Irmãos, é com muita dor no coração que eu digo que o Voz na Rua, infelizmente, colocou a visão acima das pessoas. Viramos um grupo perito em produzir eventos. Fazemos um belo acampamento. Fazemos um belo aniversário. Mas não foi para fazer eventos que Deus nos chamou. Foi para estabelecer relacionamentos. E eu quero confessar isso, esse erro, e pedir a ajuda de vocês, para que a gente retome a essência de relacionar-se. Para que a gente não seja desconhecido no mesmo grupo. Que eu saiba as suas dores e você as minhas. Que eu possa chorar o seu pranto e que você possa gargalhar a minha alegria. Que a nossa visão não esteja acima das pessoas, mas que a nossa visão seja cuidar de pessoas. Turma, foi os 4 anos mais agitados e cansativos da minha vida. Foram noites e noites, madrugada dentro na rua, preocupado com acampamento, preocupado com pessoas. Tudo isso é cansativo. Vocês não têm ideia das críticas que a gente recebe, das frustrações que a gente tem no ministério. As pessoas acham que a gente controla todas as coisas. Muitas vezes eu chorei e pensei em desistir. Muitas vezes eu me senti cansado a ponto de abrir mão. E sempre o Senhor me deu uma palavra de incentivo e ânimo. E eu quero dizer para vocês que foram os 4 anos mais difíceis, mas também os mais felizes da minha vida. Eu louvo a Deus por cada um de vocês. Louvo a Deus porque vocês me amam, me aceitam, mesmo com as minhas limitações. Eu amo caminhar ao lado de vocês. Eu sei que eu sou compreendido pela maioria de vocês. Viver o Evangelho nessa simplicidade. Viver o Evangelho dentro de uma instituição prisional, de uma instituição que trata dependente químico. Viver o Evangelho nas esquinas com prostitutas que jamais ouviram a palavra do amor. Esse é o grande prazer da minha vida. E eu me gastei e me deixarei gastar por amor a essa causa. De forma que eu quero incentivar vocês, irmãos, a permanecerem firmes. Quero pedir ao Senhor Jesus que anime os corações de vocês para que possamos juntos, em 2014, somar as forças e alcançar jovens ao Senhor Jesus. Vocês não têm ideia
de quantas pessoas nesse exato momento estão usando drogas, se prostituindo, perdidas. Nós precisamos nos levantar. Nossa cidade precisa de um avivamento genuíno, que não carregue o nome de um líder apenas, nem de um grupo, nem de uma denominação, mas que carregue um único nome e faça dele a sua bandeira: Jesus Cristo. Foi para isso que ele nos chamou. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 23. Eu quero hoje pensar com vocês sobre o que Jesus nos ensinou e nós esquecemos como grupo. O que Jesus nos incentiva a pensar e viver, e nós como grupo nos desviamos disso. Mateus capítulo 5, versículo 23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Primeira coisa que Jesus ensinou e nós esquecemos como grupo é de que nossos relacionamentos reconciliados são o prelúdio, a introdução, o que abre o verdadeiro culto a Deus. De que nada valerá nós frequentarmos o grupo, participarmos das ações, se nós não estivermos em paz com o nosso próximo. Reconciliar-se não é uma opção de quem caminha com Jesus. Porque quem caminha com Jesus deve ser e estar reconciliado com o mundo. De forma que, meu irmão, não deixe terminar o ano. Eu peço em nome de Jesus, não deixe terminar o ano sem que você restaure os relacionamentos partidos. Porque a cada relação que se parte, a cada amizade que se desfaz, é a vitória do inferno contra as nossas vidas. E eu creio na palavra de Deus que diz que o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Segunda coisa que Jesus nos ensinou, que nós temos esquecido, Mateus capítulo 5, versículo 39. Mas eu lhe digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser apresentá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que ele leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. O evangelho nunca foi uma proposta de vida fácil. O evangelho, segundo Jesus, é ir além dos limites da nossa vontade e da nossa lógica. Quando o nosso coração não quer e quando a nossa lógica não concebe, é quando Jesus diz: ande um pouco mais. De forma que eu quero aprender com vocês e quero que vocês pratiquem isso no grupo. A 2ª milha. A 2ª milha sem a qual não existiria um grupo. A 2ª milha sem a qual nós não seríamos voz na rua. Uma terceira coisa que Deus nos ensina. Mateus capítulo 6, versículo 1. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Jesus nos convida a viver uma espiritualidade do secreto. Muita gente me pergunta por que o Voz não faz vídeo, não faz marketing, por que o Voz não sai por aí divulgando, tem muito projeto bacana, muita coisa legal. Sabe por quê, meu irmão? É que no dia que a gente for reconhecido pelo que a gente faz, a gente já ganhou a nossa recompensa. Se um dia
nós filmarmos as coisas que fazemos e formos para os jornais anunciar que somos bons, não haverá recompensa dos céus para nós. Jesus, ele é tão radical que ele diz, olha, se você for dar uma esmola, que a sua mão direita não saiba o que faz a esquerda. Se você estiver jejuando, lave a cara, ajeita aí esse cabelo, para que ninguém fique achando que você tem carinha de miserável e tenha piedade de você. Se você for orar, feche a porta do seu quarto. O que eu quero dizer para nós como grupo é que nós não precisamos de plateia, precisamos cumprir a missão. Não precisamos de aplauso e reconhecimento. Isso nos será dado pelos céus. Porque a Bíblia nos diz que o Senhor que vem em secreto nos recompensará. Eu não tenho a pretensão de estender o Voz para outros estados, nem quero fazer o Voz um grupo grande. Eu quero que daqui a 15 anos nós ainda estejamos apaixonados pela missão, enamorados das vidas, encantados com a mensagem, que a paixão não cesse em nosso coração. Não precisamos de reconhecimento. Muitos saem do Voz porque não tem reconhecimento aqui para ninguém. E se tem, está equivocado. É do Senhor toda a honra e toda a glória. De forma que nós não precisamos de marketing nenhum. Nós somos discípulos do Jesus que dizia, eu vou te curar, mas não fala para ninguém. Vá em paz e seja sarado do seu mal. A revolução do Evangelho é silenciosa, porém poderosa. Quem ouvir a mensagem será contaminado e virá e se juntará a nós. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2, diz o seguinte: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Olha bem para aqui, para mim. Nós temos esquecido muito isso no Voz. Eu tenho esquecido muito isso como pastor desse grupo. Deus não nos chamou para julgar, mas para ajudar. Eu não sei mais do outro do que ele da própria vida. O Senhor Jesus não me chamou para separar joio de trigo, nem bode de ovelha. Ele me chamou para pregar o Evangelho e ajudar os que precisam. De forma que, em nome do Senhor Jesus, estanque esse fluxo de julgamento do seu coração. Pacifique a sua alma e restabeleça relações amadurecidas e sadias, firmadas no Evangelho de Jesus Cristo. Porque a palavra nos diz que com a medida que julgamos, seremos julgados. E você e eu não aguentamos essa pressão. Mateus capítulo 8, versículo 19. Então, o mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Olha bem para mim. O chamado a seguir Jesus implica renúncia e não nos permite desculpas. Você não tem ideia do tanto de gente que me liga toda sexta-feira com uma desculpa. Você não imagina o que eu já ouvi de desculpa para as pessoas 1h da tarde,
pessoas que disseram para mim, não, nós vamos, pode contar comigo, a gente vai lá para a Funase, vai ser bênção, 1h da tarde. E eu ouço as coisas mais esfarrapadas e ridículas possíveis. Se você vive no conforto, provavelmente você não vive o Evangelho. Porque Evangelho implica renúncia. A palavra de Deus para nós como ministério hoje é: parem de se desculpar, arregassem as mangas, ponham a mão no arado e não olhem para trás. Jesus nos ensinou que aquele que quer ganhar a sua vida tem que perdê-la. Que a semente tem que morrer no chão da existência para que possa brotar vida. Jesus nos convida, meu irmão, não é a frequentar um espaço, nos convida a carregar uma cruz. E eu oro para que o Senhor perturbe o seu coração hoje, e que você possa de uma vez por todas aceitar o convite de Jesus, sabendo de que em alguns momentos da sua vida você não vai ter onde reclinar a cabeça. Faça isso em secreto. Um dia você vai desfrutar da recompensa do céu. Mateus capítulo 10, versículo 1. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Sabe uma oração que eu tenho feito a Deus? É que abram os nossos olhos para discernir que temos autoridade. Temos autoridade. Eu oro para que um dia nós possamos tomar posse disso. E de fato expulsaremos demônios nas ruas. De fato veremos curas entre nós. Veremos libertação por toda parte. Porque ainda nós não estamos conscientes de que Ele nos deu autoridade para pisar as serpentes e escorpiões. Que temos a palavra da verdade. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Nós somos uma geração eleita, povo, sacerdócio real e santo. Sobre nós está as bênçãos do Senhor, sobre nós não vale encantamento. Precisamos marchar contra o inferno. Paulo nos alerta de que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Minha irmã, você tem autoridade, exerça a sua autoridade. Ele nos deu autoridade. Ele não nos chamou para uma batalha onde nós estamos desarmados. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. O mundo ainda há de ver o que Deus pode fazer por, com e através de um grupo que exerça a autoridade no nome de Jesus contra o império das trevas. Nesse dia, grandes coisas o Senhor fará entre nós. Se você comprar algum livro que fale da história da igreja, você vai ver homens e mulheres que exerceram sua autoridade. Mulheres que se ajoelhavam e oravam ao Senhor e suas orações eram respondidas imediatamente. Visões, profecia, sonhos, dons. Eu oro para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Porque de nada nos valerá ir às ruas, aos becos e vielas, se não tivermos a consciência de que temos autoridade. De nada valerá nós replicarmos a palavra se ela não é palavra em nós. Ele nos deu autoridade. Mateus 22, 36, 40.
Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Precisamos lembrar hoje de que o único dogma desse grupo é o amor. Aqui dentro nós não discutiremos doutrinas. Aqui dentro ninguém vai falar de Calvino e Armínio. Aqui a nossa única doutrina, dogma, é o amor. Se um dia você faltar com o amor, você saiu do caminho desse grupo. Jesus nos chamou para viver o amor. Esse é o nosso único dogma. João capítulo 13. Aliás, Lucas 10:1. Lucas 10:1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 em 2. Escuta bem isso aqui. E os enviou de 2 em 2. Sabe o que isso quer dizer, Pedrão? É de que ele não nos enviou sozinho. Jesus não nos enviou sozinho. No entanto, eu vejo muita gente caminhando sozinho na vida cristã. Esse ano nós começamos 2 grupos. Deus tocou no meu coração para que eu chamasse algumas pessoas que estavam mais envolvidas com o projeto. E nós somos ao todo 7 homens. Nós estamos investindo, estudando, buscando, orando toda semana. E não raras vezes eu abro meu coração, rasgo minha alma diante deles e choro. E sou consolado e pastoreado por eles. Sabe o que isso é? É a consciência de que nós não fomos enviados sozinhos. As meninas estão na tentativa de começar um grupo, já tiveram várias reuniões e estão desfrutando do privilégio de ser comunidade. Todas as quintas-feiras elas se reúnem na casa de uma, na casa de outra. Isso é consciência de que Ele não nos enviou sozinhos. Em nome de Jesus, desista dessa caminhada sozinha. Porque Jesus enviou de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, 5 em 5. O que importa é que você não esteja só. Porque quando um cair, o outro levanta. Diz Eclesiastes. Para a gente concluir, João capítulo 13, versículo 14. Pois bem, se eu sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Fomos chamados para servir e não ser servido. Escuta bem isso aqui agora, em nome de Jesus. Sabe por que muita gente desiste de caminhar com vós? Porque elas esperam que as suas necessidades existenciais sejam supridas e que elas sejam servidas sempre. Mas o Senhor não nos chamou para ser servidos, mas para servir. Jesus te chamou para servir, para colocar a mão na massa, para arregaçar as mangas. Jesus te chama para servir. Tem gente que deixa o voz porque não recebeu uma ligação. Quer ser servido. Todo tempo. Quando a gente pede para que faça uma coisa, para que se envolva em algo, não. E vem com desculpas. O Senhor Jesus nos chamou para servir. E que isso esteja claro em nosso coração. Uma vez os discípulos perguntaram para Jesus: quem é o maior dentre vós, de nós? E Jesus diz: olha, aquele que quer ser o maior, que sirva.
Porque o organograma do Evangelho é de cabeça para baixo. As coisas, a hierarquia celestial é diferente da nossa. O maior serve. Jesus nos chamou para servir. Mateus 28, 19. Concluímos com isso. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus nos convida para fazer discípulos. Quantos anos de igreja você já tem? Quantos anos de projeto, de liderança? Agora me responda uma coisa, quantas pessoas de fato você acompanhou, viu nascer na fé, investiu e viu o amadurecimento espiritual dela? Quantas pessoas você pode dizer, eu discipulei com a graça de Deus? Quantas pessoas olham para você e enxergaram em você e enxergam em você um pastor, uma pastora? Quantas pessoas ligariam para você de madrugada, com sem dúvida alguma de que você ia atender com graça e amor? Existe um grande número de pessoas na igreja, em geral, de que passam a vida inteira sentada num banco, achando que a missão de discipular alguém é do pastor. Mas ele nos chamou para fazer discípulos. Rose, é para fazer discípulo lá no seu trabalho. Rebeca, é para fazer discípulo. Anne, para fazer discípulo. Eu não estou dizendo chamar para uma igreja, eu não estou dizendo, catequizar ninguém. É para fazer discípulo, é para andar com gente, investir em gente, amar gente, porque não tem como você se afastar de gente e viver o Evangelho. Porque o caminho mais próximo, o caminho mais rápido para Deus é através do próximo. Jesus nos chamou para fazer discípulos. Eu espero que você não passe a sua vida inteira esquecendo do que Ele nos ensinou. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Essa é a nossa última reunião do ano. E eu quero desafiar você a lembrar o que Jesus nos ensinou. Como um grupo, nós temos muitas falhas. E a responsabilidade é primeiro minha, mas também partilhada com todo o grupo. Hoje eu quero fazer você lembrar do que Jesus ensinou e do que nós como grupo esquecemos. Esquecemos que o culto começa quando nós nos reconciliamos com o próximo. De que ninguém pode dar a Deus se não perdoar o próximo. Nós esquecemos de que Jesus nos convida para caminhar a segunda milha, e além da nossa vontade, e além da nossa lógica humana. Nos esquecemos de viver a espiritualidade no secreto. Quando ninguém vê, Deus vê. E quando todos veem, Deus não viu. Essa é a lógica do Evangelho. Jesus nos chamou para investir no que é eterno. Não fomos julgados, não fomos chamados para julgar, mas para ajudar. O chamado de Jesus implica em renúncia. O que você precisa renunciar para 2014?
Quais são as coisas que você precisa deixar para trás? Quais são as desculpas que você precisa de uma vez por todas se desfazer delas? Eu oro para que dentro desse grupo nunca tenha uma discussão tola acerca de teologia alguma. Que nesse grupo o único dogma seja o amor. Esse é o único mandamento, é amor. E o único pecado é desamor. Senhor Jesus, nos lembra, Pai, de que nós não fomos enviados sozinhos. Portanto, nos desafia a viver em comunidade, a partilhar as nossas dores, a dividir as nossas alegrias, a caminhar com o próximo, porque ninguém pode caminhar contigo caminhando só na existência. Jesus, nos dará a graça de que um dia nos encontremos contigo e possamos nos alegrar com pessoas que nós discipulamos e que estarão junto a nós lá na glória. Em nome de Jesus, eu te peço, faça brotar no meio de nós discipuladores. É isso que eu te oro, Jesus. Nos desafia a alma. Perturba nosso coração hoje. Dura esta palavra, mas para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus, nos lembra mais uma vez do que tu já nos ensinou. E na caminhada desses 4 anos como ministério e voz na rua, andamos esquecendo. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Fique em pé, a gente está terminando esse momento. Olha só. Uma vez, uma pessoa estava assistindo uma reportagem num desses canais. E quem estava dando a entrevista era um cara especialista em fenômenos de vento, tufões, sabe, essas coisas que saem destruindo tudo. E o entrevistador perguntou: por que você não prevê com antecedência quando virar um furacão? Por que esses ventos fortes não são antecipados para nós? E aí, o entrevistado disse: é simples, porque qualquer coisa pode causar um tufão. Aí o entrevistador disse: como assim qualquer coisa? Ele disse: eu vou dar um exemplo para você. Lá na África, quando muitas borboletas voam juntas, elas produzem uma pequena corrente de ar, que vai tomando proporções grandes, e podem chegar do outro lado do oceano, como um furacão. O Evangelho é isso. E eu quero convidar você a se juntar a nós e bater as asas juntas, como borboletas pequenininhas, insignificantes. Mas se fizermos isso juntos, com a graça de Deus, veremos a revolução silenciosa do Evangelho se instalar. Eu creio nisso. Eu daria minha vida por pregar essa mensagem. A gente vai cantar uma canção e terminar com essa canção. Vocês sabem que hoje é meu aniversário. Eu tenho 26 anos. Eu entendi o Evangelho com 17 anos de idade. Desde então não parei mais de falar essas coisas. E eu quero morrer velhinho, se Ele me permitir, pregando a mesma palavra. Mas se algo acontecer e o Senhor
na sua soberana vontade, me levar, eu posso dizer hoje, minha vida valeu a pena. Porque como é bom viver o Evangelho. Eu vi tanta gente boa chegar aqui, quebrada, mazelada. Eu vi irmãos chegarem aqui com o ranço da religião. Eu vi chegar pessoas aqui decepcionadas, desacreditadas em Deus. Eu vi pessoas chegarem no Voz, por acaso. E hoje eu vejo pessoas amadurecendo na fé, conhecendo Jesus. E esse, para mim, é o meu maior orgulho. Eu louvo a Deus porque me permitiu ver essas pequenas borboletas juntas. E se Ele me der mais anos, eu seguirei pregando essa mesma mensagem. Minha oração aqui é nos use.